Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia, hoje trazendo mais um conteúdo para vocês, hein? Hoje nós vamos falar sobre o México, esse país aí latino-americano. Fazendo então uma caracterização geral aí do território mexicano. Ele vai ser povoado por diversas civilizações ameríndias, aquelas que têm origem indígenas, né? Vai ser colonizado pela Espanha, tá? Ele vai ser considerado atualmente como um país emergente, ou seja, aquele país em que tem uma economia em ascensão, em crescimento, mas que também vai encontrar diversas barreiras econômicas, sociais a serem enfrentadas, tá? É o segundo maior país em questão de extensão territorial da América Latina, e ele é o segundo mais populoso da América Latina e tem a segunda maior economia também dos países latino-americanos. Tá? A sua população vai ser formada aí por 60% de brancos, que são descendentes, né, que têm origem espanhola, justamente devido à sua colonização. 29% vai ser formado por indígenas e 11% vai ser formado por brancos de outras regiões da Europa, né? Então, não necessariamente esses 11% eles são de origem espanhola. A religião predominante é o catolicismo. Tá? Em relação às suas características físicas, a gente vai ter aí um clima tropical, em sua maior parte no território, um clima semiárido, mais ao norte do território mexicano, ali já quase na fronteira com os Estados Unidos, e um clima de montanha, em algumas regiões bem específicas. O relevo, a gente vai encontrar as planícies costeiras, né, planícies litorâneas, que são aquelas partes mais planas, os planaltos, que estão no interior do território mexicano, as cadeias montanhosas, e aí a mais famosa, né, é a Sierra Madre. Já em relação à sua vegetação, a gente vai ter aí a floresta úmida, que está localizada aqui mais ao sul do território mexicano, e ao norte do território mexicano a gente vai ter aí uma região desértica. Então, analisando aqui o mapa, a gente consegue observar toda a extensão territorial do México. Tá? Vemos aí que ele vai fazer fronteira com os Estados Unidos, vai fazer fronteira ali com a Guatemala, com Belize, vai ser banhado ali, né, pelo Golfo do México, pelo Golfo da Califórnia, pelo Oceano Pacífico, né? Então é um país que, na verdade, ele vai fazer a ligação, né? A ligação ali da América do Norte com a América Central. Bom, é um país que vai se caracterizar também pela quantidade de recursos minerais, bauxita, ouro, minérios de ferro, como a própria exploração de petróleo também. É um país que também vai enfrentar problemas ambientais, como qualquer outro país emergente. E aí, que problemas ambientais são esses que eu estou me referindo, né? Estou falando de infraestrutura, de saneamento básico, de despejo irregular de esgoto, de poluição atmosférica. Tá? É um país que apresenta uma economia em crescimento nos últimos anos, devido aí à participação dentro deste bloco econômico que a gente vai chamar de NAFTA, que é uma sigla para Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. E aí, por isso, a gente vai ter o seu crescimento econômico devido à maior inserção dinâmica do México dentro deste bloco econômico regional. Bom, a relação do México com os seus vizinhos ali, né, com os seus parceiros anglo-saxônicos, que seriam os Estados Unidos e o México. Primeiro de tudo, o México ele vai fazer a maior fronteira com os Estados Unidos. E aí ele vai participar, o que vai influenciar um certo dinamismo econômico. E aí, por ele estar inserido dentro do NAFTA, e aí o que é o NAFTA, né? O NAFTA ele é um bloco econômico que tem o objetivo de reduzir as barreiras alfandegárias. Mas ele é um bloco econômico que ele se enquadra em uma integração de uma livre circulação de mercadorias. Ele foi ali iniciado em 1994 com México, Estados Unidos e Canadá. Apenas esses três países fazem parte deste bloco econômico, tá? E que, de certa forma, galera, eles têm aí diversas vantagens, né? Como a participação dentro da economia,
né? Mas que também tem alguns desafios. Se a gente for parar para pensar, o México é um país em que ele não tem uma economia, se a gente for comparar, igual, né, aos Estados Unidos e o Canadá. Então, o México ele vai ser um país que vai fornecer importante mão de obra para os demais países. Tá? Bom, outro ponto se refere à migração ilegal, esse deslocamento de pessoas que vão sair do México e ir em direção aos Estados Unidos, sobretudo, né? E que isso não é feito de forma legal, eles fazem isso de forma ilegal, né? E isso é uma grande preocupação que existe. Inclusive, um dos projetos feito ali pelo presidente dos Estados Unidos foi a construção, né? Na verdade, esse muro ele já existe, eles quiseram aumentar essa barreira física que é desse muro, né? Tornar ela maior em questões de altura, para impedir que as pessoas estivessem transitando, né, de um país para o outro. Existe ali os chamados grupos de coiote, que são as pessoas que vão fazer esse transporte de forma ilegal. E aí, quando eu digo de forma ilegal, é aquela pessoa que entra em um país sem poder, porque eles não têm o visto para entrar. Legal? Bom, o outro desafio que existe para essa relação com os países anglo-saxônicos e o México é a questão do tráfico de drogas e de armas, né? A gente vai ter ali o México fornecendo diversas drogas ilícitas, né? E até mesmo armas para os Estados Unidos. E isso vai se dar através da formação dos cartéis. O que são cartéis, né? Cartéis são grupos de empresa entre aspas, né? E esses grupos eles acabam financiando a produção de drogas, financiando o deslocamento dessas armas e colocam, né, entram com essas armas de forma ilegal dentro dos Estados Unidos e vice-versa, né? Então esses grupos eles acabam fazendo essas transações ilegais aí e que isso é um grande desafio para os Estados Unidos como para o México também. Outra relação que vai ser estabelecida com os anglo-saxões se refere às indústrias maquiladoras. E aí, o que são essas indústrias maquiladoras, né? São aquelas indústrias de montagens. Lembra que eu falei para vocês que o México ele acaba assumindo uma posição estratégica ali dentro do NAFTA, justamente por fornecer mão de obra barata? E é exatamente isso que os Estados Unidos vai fazer, né? Vai usar isso em seu benefício. Ele vai simplesmente retirar a produção industrial ali, né, do território norte-americano na busca de baratear, de minimizar os seus custos produtivos. E aí vai jogar essas indústrias lá para a fronteira entre o México. E isso vai ser fundamental, porque ele vai, de certa forma, também impedir os casos de migrações ilegais, já que as pessoas estão indo em direção aos Estados Unidos, né, ou até mesmo Canadá, para trabalhar. Bom, eu vou fazer o quê? Retirar essas empresas dentro do território estadunidense e vou lançar essas empresas ali na fronteira. Até porque é uma região que também tem mão de obra barata, né? E aí constrói-se, então, essa zona franca, né, que a gente vai chamar aí de indústrias de maquilador, indústrias de maquilagem, indústrias maquiladoras, que são indústrias de montagens, tá? Sobretudo ali ligado ao setor eletrônico e automobilístico. Tá? Claro, tem pessoas que são favoráveis, tem pessoas que são contrárias, né? Favoráveis no sentido de contribuir com um crescimento econômico, desfavorável no sentido de entender que está ocorrendo uma perda, né, de regiões industriais dentro dos Estados Unidos, né? E aí disso dentro do México também tem alguns pontos positivos e negativos também. Alguns fazendeiros mexicanos eles acabam entendendo que ocorre uma pressão muito forte para o aumento da produtividade, por isso, né? E aí esse incentivo ao aumento da produtividade não favorece a uma agricultura de subsistência. Isso também seria um ponto negativo e contrário a essa relação, né, do NAFTA, sobretudo essa aproximação com os Estados Unidos. Bom, galera, em relação aí aos países latino-americanos, né, o México e a América Latina. Bom, a gente já viu aqui que o México ele tem uma aproximação muito maior
com o Norte, né, com a América do Norte, sobretudo os Estados Unidos. Mas em 2006, o México ele vai entrar como membro observador do Mercosul. O que é o Mercosul? É o Mercado Comum do Sul. É um bloco econômico regional específico aqui da América do Sul. Tá? E aí ele vai entrar como membro observador no sentido de tentar se aproximar cada vez mais dentro das relações comerciais com os países latino-americanos. Tá? Claro que isso para o México é bom, né? É bom porque ele vai estar fazendo acordos comerciais com países que possuem as mesmas características que ele, e não países que, de certa forma, têm uma economia um pouco mais desenvolvida. E já para os países latino-americanos, isso também é bom. Por quê? O México é um país que tem a sua economia crescente, é um país emergente, tem a segunda maior economia da América Latina, né? Então, isso vai favorecer, de certa forma, assim, as transações comerciais que vão ser feitas com os países latino-americanos, tá bom? Bom, galera, é isso. Vou finalizando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.